Boa noite, meus irmãos. Durante todo esse mês de setembro, a gente vai trabalhar essa série de mensagens baseada no livro do profeta Jonas. A gente já está há algumas semanas, na verdade começamos na semana passada, né? E o tema maior que ajuda a gente nessa caminhada dentro do livro do profeta Jonas é o mistério da misericórdia de Deus. Hoje a gente começou cantando sobre os laços de amor de Deus e pela misericórdia dele que nos alcançou e que nos alcança. Nós acabamos de cantar nessa música Preciso de Ti que como os céus se alteiam acima da terra, assim a misericórdia do Senhor é para conosco, é alta e grande para conosco. Como dista o Oriente do Ocidente, as misericórdias do Senhor também afastam de nós as nossas transgressões e os nossos pecados. E aqui no livro do profeta Jonas a gente é desafiado a entender, ou se a gente não entender completamente, ao menos a nos render a esse mistério, o mistério da misericórdia de Deus. E o que a gente viu na semana passada, na primeira pregação dessa série, no primeiro sermão dessa série? Na semana passada o pastor Gustavo pregou no capítulo 1 de Jonas, e o princípio que ficou para o nosso coração é de que quanto mais você enxergar a sua própria miséria, mais você entenderá a dependência da graça e da misericórdia de Deus que foram revelados em Jesus Cristo. E quanto mais a gente entende a graça e quanto mais a gente entende a misericórdia de Deus que foram reveladas em Cristo Jesus, menos nós julgaremos o nosso irmão, o nosso próximo. A misericórdia de Deus foi estendida a nós um dia em determinado momento da nossa vida. E hoje cabe a nós, como alvo dessa misericórdia, não julgarmos os outros, mas sermos graciosos para com as pessoas que também precisam ter essa graça e essa misericórdia estendida sobre a sua vida. Hoje, pela graça de Deus, eu vou compartilhar o último versículo do primeiro capítulo do livro do profeta Jonas e todo o capítulo 2. Eu te convido para essa leitura. Você que está em casa pode acompanhar comigo também. Vai ser projetado aqui para a gente. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 17 e todo o capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus. E o Senhor designou que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Então, do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: da minha angústia clamo ao Senhor e Ele me responde. Do ventre do Sheol, do ventre da terra dos mortos, choro e ouves a minha voz. Pois me lanças nas profundezas, no coração dos mares, e o turbilhão de águas me cerca. Todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: fui afastado de tua vista. No entanto, continuo a mirar o teu templo sagrado. As águas se fecharam sobre mim para me tirar a vida. O abismo me cerca, as algas se enrolam na minha cabeça. Afundo até os fundamentos dos montes, o submundo cujas trancas se fecharam sobre mim para sempre. Porém, tu me levantas da cova, ó Senhor, meu Deus. Mesmo quando a minha vida se esvai, lembro-me do Senhor. Minha oração sobe a Ti, ao templo da Tua santidade. Aqueles que se apegam a ídolos vazios são privados da graça que lhes pertence. Mas eu, com palavras de a Ti ofertarei sacrifício. O que prometi vou cumprir. A salvação vem somente do Senhor. Então, o Senhor falou com um peixe e este vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado porque por Tua graça e por Tua misericórdia estamos aqui. Obrigado porque por Tua graça e por Tua misericórdia estamos vivos. Obrigado porque o Senhor deixou a Tua palavra, o Senhor deixou o testemunho do Teu Espírito Santo, que fala aos nossos corações, para que nós não perecêssemos sozinhos, ó Deus, no fundo do poço, para que nós não perecêssemos sozinhos, ó Deus,
quando estamos em situações difíceis, quando estamos em situações de aperto, quando nos vemos assim como Jonas, ó Deus, no ventre do peixe, no fundo do abismo. Obrigado porque nós podemos ouvir a Tua palavra e nós podemos ser movidos pelo Teu Espírito Santo a olhar para o Senhor, a direcionar o nosso olhar para o Senhor, certos de que no Senhor há misericórdia para nós, certos de que o Senhor nos olha, de que o Senhor nos vê, não importa onde nós estejamos, e ali o Senhor estende a Tua mão e nos resgata, e é o que eu te peço que o Senhor faça nessa hora por misericórdia. Estende a Tua mão a nós agora, Deus, e resgata-nos dos nossos maus caminhos, resgata-nos, ó Deus, dos nossos caminhos errados, resgata-nos, ó Deus, das nossas escolhas erradas, do nosso coração errado, e que no nome de Jesus, ao ouvir a Tua palavra e ao sermos tocados pelo Teu Espírito, o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor deseja. Nós nos entregamos mais uma vez nas Tuas mãos. Eu me entrego nas Tuas mãos para que o Senhor me use e fale aos meus irmãos. E eu te peço, abre, ó Deus, os olhos e os ouvidos espirituais de cada um deles, para que o Teu Espírito Santo fale, para que o Teu Espírito Santo haja. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando eu olho para esse texto de Jonas, eu vejo que existem tantas lições que a gente pode aprender, mas eu queria chamar aqui o Timothy Keller, o pastor Timothy Keller, que escreveu um livro sobre esse livro de Jonas, que ele vai ajudar a gente a pensar em como Deus estende a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Timothy Keller diz que o problema que Jonas enfrenta, um dos maiores problemas que Jonas enfrenta em todo o livro dele, é saber lidar com o mistério da misericórdia de Deus. A história de Jonas, com todas as suas reviravoltas, nos fala de como Deus conduz Jonas às vezes pela mão, às vezes pela nuca, eu diria às vezes pela orelha mesmo, puxando Jonas pela orelha para poder ensinar a ele lições. Jonas foge e foge, mas apesar de Jonas usar várias estratégias, o Senhor está sempre um passo à frente dele. Você já tentou alguma vez fugir de Deus? Fugir do tratamento de Deus na sua vida, e quando você tentava fugir de Deus, você percebia que Deus já tinha chegado lá na sua frente, Deus já estava um passo à frente de você, Deus já estava te cercando com esses laços de amor? Deus também varia as suas estratégias, e constantemente Deus nos estende a sua misericórdia de novas maneiras, mesmo que nós não entendamos, nem mereçamos essas misericórdias. Deus também varia as estratégias dele, e ele nos estende as suas misericórdias, mesmo que a gente não entenda, e mesmo que a gente não mereça essa misericórdia de Deus. Diante disso, fica uma pergunta: como Deus nos estende a sua misericórdia? De que formas Deus manifesta a misericórdia dele para nós, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós não entendemos por que ele escolheu ser misericordioso com a gente? A primeira maneira com a qual Deus estende a sua misericórdia, que nesse capítulo 2 de Jonas a gente vê claramente, é que Deus estende a sua misericórdia para nós, tratando com o nosso pecado. Tratando com o nosso pecado. Olha o que o versículo 3 diz para a gente: pois tu me lanças nas profundezas, no coração dos mares, e o turbilhão de águas me cerca. Todas as tuas ondas e vagas passam por cima de mim. Eu queria destacar aqui essa expressão, tu me lanças. Essa expressão, tu me lanças, denota uma ação de repulsa de Deus, uma ação de repulsa intencional de Deus como reação e como consequência ao nosso pecado. Mas você pode estar pensando aí, mas Tássio, Deus não é um Deus de amor? Mas esse mesmo Deus de amor que nós conhecemos, Ele é um Deus santo, santo, santo. Ele é um Deus perfeitamente santo. E como a gente aprende na palavra, Ele não toma por inocente aquele que é culpado dos seus pecados. E Jonas, quando ele é lançado no fundo do mar, eu não vou voltar na história porque o pastor Gustavo já trabalhou isso na semana passada, mas quando Jonas é lançado no fundo do mar, o peixe abocanha Jonas, e ali no ventre do peixe, Jonas começa a orar a Deus, e a primeira coisa que Jonas identifica é que Deus o havia lançado ali. Embora a decisão
fosse de Jonas, Jonas falou, me joguem dentro do mar para que essa tempestade seja apaziguada. Jonas atribui a Deus, tu me lanças nas profundezas, no coração dos mares. Essa ação de repulsa a Deus por conta do pecado dele. O processo de cura de Jonas havia começado. Ele reconheceu que ele tinha chegado ao fundo do poço, ao fundo do oceano, na verdade, por conta do seu pecado. E ele identificou aquilo como uma ação de Deus. Isso faz a gente lembrar do salmista Davi, quando ele é repreendido pelo profeta Natã, porque ele tinha adulterado com Batseba e mandado matar o marido de Batseba para poder ficar com a mulher. O profeta Natã vem e repreende Davi, e Davi faz uma das orações mais belíssimas, o Salmo 51. E nessa oração, no Salmo 51, Davi também sabia que a consequência dos nossos pecados é o nosso afastamento de Deus. E como Davi ora no versículo 11, não me repulses, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Tantas vezes, por conta dos nossos pecados, meus irmãos, nós nos sentimos como Jonas, rejeitados por Deus, lançados nas profundezas, ou como Davi, repulsados, expulsos da presença de Deus, porque sabemos que falhamos, porque reconhecemos que falhamos. A oração de Jonas é pedindo por misericórdia, a oração de Davi é, não me expulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. A consequência dos nossos pecados é o afastamento de Deus. E quem sabia muito bem disso eram os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando desobedeceram a ordem de Deus, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, fruto que eles não deveriam ter comido. E quando eles são expulsos do jardim, duas expressões nos versículos 23 e 24 do capítulo 3 de Gênesis são colocadas pelo escritor de Gênesis. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora. Olha só mais uma vez, tu me lanças no oceano. E aqui em Gênesis capítulo 3, Deus havia lançado Adão e Eva fora do jardim do Éden. Mas foi maldade de Deus, foi vingança de Deus, um Deus vingativo, se irou contra Adão e Eva e expulsou eles da presença? Olha só o que o versículo 24 conta pra gente. Depois que o homem foi expulso do jardim, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. O Senhor Deus, por isso, lançou fora o homem do jardim. O Senhor expulsou o homem do jardim. Não foi por pura maldade, não foi por um desejo de vingança, mas foi por misericórdia. Olha só a misericórdia de Deus agindo lá no jardim do Éden, mesmo a despeito dos pecados de Adão e Eva. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden e ele colocou um querubim com a espada de fogo para impedir a entrada deles, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente como pecadores. Romanos nos ensina que o salário do pecado é a morte. E a partir do momento em que nós pagamos o preço do salário do pecado, a partir do momento em que nós morremos, a dívida está paga e nós podemos ter a esperança de vivermos novamente, ressuscitarmos no último dia e a gente desfrutar a vida que Deus criou para que a gente vivesse. Mas no jardim do Éden, Deus expulsou Adão e Eva de lá para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente como pecadores. A misericórdia e a graça de Deus nos alcança mesmo quando aparentemente nós estamos debaixo de juízo. Mesmo quando aparentemente as coisas estão indo de mal a pior. Mesmo quando o desemprego chega, mesmo quando a pandemia chega e parece que Deus está nos castigando por algo. Deus não é um velhinho sádico que está esperando o momento em que a gente erra para nos maltratar ou para nos ferir. Deus é Deus, Ele é um Deus perfeitamente amoroso e até mesmo nos momentos em que a gente erra, nos momentos em que aparentemente estamos no fundo do abismo, no fundo do oceano, no fundo do poço, Ele estende ali as suas misericórdias. A primeira forma como Ele trata conosco, a primeira forma como Ele estende a sua misericórdia para nós, é tratando com o nosso pecado. E aqui existem 3 formas que Jonas identifica de lugares para onde Deus nos lança. O ventre do Sheol. Eu falei aqui durante a leitura que o Sheol é esse lugar que na cosmovisão judaica era a terra dos mortos. Era o lugar
mais distante possível de Deus que alguém poderia estar, a terra dos mortos, onde não há vida, onde não há louvor, onde não há trabalho. Mas existe um segundo lugar para onde Jonas havia identificado que havia sido lançado. Ele havia sido lançado também no coração dos mares. Se o Sheol era o lugar onde na morte a pessoa poderia estar mais distante de Deus possível, o lugar mais distante de Deus possível que uma pessoa poderia chegar em vida era o oceano. Era o fundo dos mares. Para um judeu que lia o profeta Jonas, na hora que ele via, fui lançado no coração dos mares, a pessoa estava viva ainda, mas ela estava o mais longe possível de Deus, o quanto era possível de Deus. O terceiro lugar onde Jonas identifica, para onde ele foi lançado também, foram os fundamentos dos montes, o submundo, o lugar onde vivem demônios, o lugar onde os espíritos de agouro viviam. Jonas havia identificado que a sua situação e o seu pecado era tão grande que ele estava morto na terra dos mortos, ele estava distante de Deus, tanto quanto era possível se estar em vida, ele estava num lugar onde Deus não agia, porque era um lugar imundo demais, o submundo, os fundamentos dos montes. Irmãos, às vezes na nossa vida a gente tem fases que passa por esses momentos assim, né? A gente acha que está morto, acabado, e pensa em Jonas no ventre da baleia, ele falou, acabou para mim, não tem mais esperança. Às vezes a gente se sente no fundo dos mares, no coração dos mares, tão distante quanto se é possível de estarmos de Deus. Às vezes a gente se sente no submundo, no lugar onde demônios agem, no lugar onde a opressão é tão grande que a gente acha que não vai suportar. Deus estende a sua misericórdia a nós, nos mostrando que por mais longe que estejamos dele, não existe lugar aonde a misericórdia e a graça dele não possa nos alcançar. Do ventre do Sheol, o que Deus faz? Deus ouve a voz de Jonas. No coração dos mares, quando o turbilhão de água cerca Jonas, ele ergue a voz dele e clama. Quando ele se sente afastado das vistas, quando ele se sente afundado até chegar aos fundamentos dos montes, quando ele se sente no submundo, cujas trancas se fecharam sobre ele para sempre, até ali, Deus o alcança. Isso me faz lembrar de um outro salmo, Salmo 139. Não existe lugar na terra dos vivos, não existe lugar na terra dos mortos onde possamos estar, aonde a mão do Senhor não nos alcance. Não importa o quão distante você tenha chegado, não importa para onde você se sinta lançado, expulso da presença de Deus, até ali a graça dele pode te alcançar. Deus estende a nossa misericórdia, tratando com o nosso pecado. Somente ao reconhecermos a gravidade do nosso pecado e a profundidade das consequências desse pecado, nós estaremos prontos para o tratamento de Deus. Não importa onde estivermos, não há lugar onde a graça de Deus não possa nos alcançar. O James Montgomery Boyce, ele fala sobre isso. Não é quando a história de Jonas é redirecionada para algum evento sobrenatural que os grandes milagres acontecem. Não apenas na história de Jonas, mas na nossa história. Não é apenas quando Deus intervém de maneira sobrenatural que os grandes milagres acontecem. Mas é quando uma pessoa vem a reconhecer o seu pecado e o confessa diante de Deus. E quando, por consequência, Deus restaura o relacionamento entre Criador e criatura, anteriormente rompido. Talvez você esteja esperando por uma intervenção miraculosa de Deus na sua vida, meu irmão. Saiba que o maior milagre que pode acontecer é você vir a reconhecer o seu pecado, e reconhecendo o seu pecado, sabendo que você foi lançado para fora da presença de Deus, você o confessa diante dele. E por consequência, Deus estende a graça e a misericórdia dele sobre nós e restaura o relacionamento que antes estava rompido, que antes estava quebrado. Como Deus estende a nós a sua misericórdia, como Deus nos estende a sua misericórdia, existe uma segunda maneira
Segunda maneira que Deus estende a nós a sua misericórdia é nos mostrando que o fundo do poço, que o fundo do abismo, o fundo do oceano não é o fim. Olha o que o versículo 17 conta pra gente. Que o Senhor, o versículo 17 do capítulo 1, que o Senhor designou que um grande peixe engoliu Jonas. E o Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Meu irmão, aquilo que parece estar te engolindo, na verdade está te salvando. O peixe que te abocanhou no fundo do oceano, ele não veio para te matar. Ele veio para te salvar, para te resgatar. O ventre que parece estar te aprisionando está, na verdade, te preparando para o cumprimento da sua missão. Aquilo que parece estar te matando está, na verdade, nos preparando para uma vida superior. Você pode pensar na providência de Deus. Jonas foi lançado ao mar. O peixe passa, abocanha Jonas, e ele fala: é meu fim, acabou. Mas o ventre do peixe, na verdade, se tornou uma carona para Jonas, para o cumprimento da missão dele. Aquilo que havia engolido Jonas era, na verdade, o que estava salvando ele dos caminhos errados que ele havia tomado, das rotas erradas que ele havia tomado. Talvez você se sinta assim hoje. Mas aquilo que parece estar te engolindo, na verdade está te salvando e redirecionando o seu olhar para o Senhor. A gente já vai ver para onde o nosso olhar precisa ser redirecionado. Aquilo que parece estar nos matando, na verdade, está nos preparando para vivermos uma vida maior e melhor, uma vida superior, uma vida de obediência ao Senhor e à sua lei. As suas maiores derrotas podem ser o ponto de virada de Deus na sua vida. A gente vai ver que esse ainda não foi o ponto de virada na vida de Jonas. Jonas ainda teve que bater muita cabeça no livro dele para poder aprender. E a gente nem sabe, no final das contas, se ele aprendeu de fato. E quando as coisas são escritas assim na Bíblia, no final, eu estou dando spoiler aqui do seu sermão, Gustavo. Me desculpa, do último sermão. Mas quando acontecem essas coisas na vida da gente, e na Bíblia a gente vê histórias que não têm um desfecho, fica no ar, é provavelmente porque o escritor estava esperando da gente uma resposta. E você? Será que você vai viver uma vida de obediência a Deus ou será que você vai continuar nos seus caminhos errados? Aqui a gente vê que esse momento de Jonas era sim um momento de virada na vida dele, mas não era ainda um momento decisivo. Mas sem dúvida Jonas aprendeu uma lição ali. Deus estende a nós a sua misericórdia, nos mostrando que o fundo do poço não é o nosso fim. O fundo do poço pode ser um momento de virada na nossa vida. Eu estava ouvindo há uns dias a história do fundador do KFC. Um cara que já estava aposentado, pouco dinheiro, e ele resolve abrir a franquia do KFC, e ali ele estava passando por sérios problemas financeiros e de repente o KFC se torna uma das maiores franquias de fast food do mundo. No livro, o Timothy Keller cita também a história da J.K. Rowling, que é a escritora dos livros do Harry Potter, que tinha passado por um divórcio devastador na vida dela, tinha passado por momentos muito difíceis, mas no fundo do poço, no fundo do abismo que a J.K. Rowling estava experimentando na vida dela, na vida pessoal dela, foi o momento de virada em que ela encontrou aquilo que era o norte, que era a direção. E aí ela escreveu os livros do Harry Potter que se tornaram um sucesso. Hoje eu estava vendo também o testemunho da história do fundador da marca Colgate, que era um cara que saiu da Europa, veio para os Estados Unidos tentar a vida e que ele teve sempre os princípios cristãos acompanhando ele e que num momento de muita dificuldade financeira, ele pôde se reerguer. Você pode se lembrar na sua vida, na sua família, de histórias assim, de pessoas que achavam que tinham chegado ao fundo do poço, chegado ao fundo do abismo, mas que em determinado momento a coisa virou. Lembre-se, se você está passando por um fundo do poço, se você está passando por um momento de fundo de oceano, se você acha que está aprisionado da barriga do peixe, Deus pode usar esses momentos como pontos de virada na sua vida. Aquilo que está te engolindo está te salvando. Aquilo que parece estar te aprisionando está te levando para o cumprimento da sua missão. Aquilo que parece estar te matando, na verdade está te fazendo olhar para que existe uma vida maior e melhor, uma vida superior. E que as nossas maiores derrotas
podem ser o ponto de virada na nossa vida. Deus estende a nós a sua misericórdia, nos mostrando que o fundo do poço não é o fim. Ficam 3 conselhos para a gente, meus irmãos. Não fuja do sofrimento, mas agarre esse sofrimento como oportunidade de encontro e como oportunidade de receber os ensinamentos de Deus. No ventre do peixe, Jonas não se entregou ao sofrimento, mas ele orou ao Senhor. O ventre do peixe é uma oportunidade de encontro com Deus. Busque-o. Não aceite as alternativas fáceis e terapêuticas que o mundo oferece. Sim, porque existem 2 inimigos mortais. 2 inimigos mortais para que a gente experimente essa virada necessária. O primeiro é a sociedade terapêutica que diz que você tem que se livrar de tudo que te faz sofrer. Você não pode continuar vivendo desse jeito. Você tem que largar, sair da casa dos seus pais se eles que te fazem sofrer. Você precisa largar desse emprego se é o que ele está te fazendo sofrer. Viva a vida do seu jeito. A religião que te impõe muitas coisas, muitas regras, saia, se livra. A nossa sociedade terapêutica diz que a vida tem que ser só alegria. É por isso que tantas teologias de prosperidade, tantas teologias do seja quem você quer surgem nos nossos dias e são tão bem aceitas. Essas oportunidades terapêuticas ignoram o mal moral da humanidade, o mal que existe dentro de mim e dentro de você, e fazem acreditar que dentro de nós não existe nada para ser corrigido. Mas a gente já viu que a primeira forma como Deus estende a sua misericórdia é nos tratando do nosso pecado. Mas existe uma outra desgraça nos nossos dias, que é a sociedade tecnológica que mostra para a gente que a gente pode consertar tudo. E se eu não conseguir consertar as coisas, eu consigo trocar. Se uma das desgraças é a sociedade terapêutica que ignora o mal dentro de mim, é a sociedade tecnológica que me diz que tudo aquilo que deu errado na minha vida, ou eu posso consertar, dar o meu jeitinho, ou eu tenho que trocar. E aí, a gente percebe que o problema do nosso coração é muito mais profundo do que a gente consiga tratar com as nossas próprias forças. Eu não consigo lidar com o meu pecado. Você não consegue lidar com as suas falhas. O fundo do poço não é o fim, mas não é você que vai conseguir se tirar do fundo do poço. É preciso que uma corda seja lançada do alto para que a gente saia. É preciso que uma intervenção do alto venha sobre nós. Não tome o caminho da religiosidade que diz que você vai conseguir consertar as coisas com a sua performance religiosa, porque você dá o dízimo certinho, porque você frequenta a igreja certinho, porque você ajuda o próximo como deveria. Não é a sociedade terapêutica que vai nos livrar, não é a sociedade tecnológica que diz que a gente pode consertar tudo que vai nos livrar. É preciso que uma ajuda do alto venha, não a autoajuda, mas a ajuda do alto venha sobre nós. Timothy Keller, ele diz que Deus orquestrou uma circunstância na história para ensinar a Jonas algo que ele precisava desesperadamente saber. Às vezes Deus orquestra situações na sua história para te ensinar algo que você precisa desesperadamente saber. Quando a gente olha em retrospectiva, nós podemos ver que as lições mais importantes que aprendemos na vida são resultados do quê? Da mais pura e simples misericórdia de Deus. São aqueles eventos difíceis ou até mesmo excruciantes, e eu diria traumáticos, que na época em que aconteceram. Mas esses mesmos eventos difíceis, excruciantes e traumáticos, posteriormente, renderam mais benefícios em nossa vida do que poderíamos prever. Meus irmãos, os momentos que eu mais estive perto de Deus na minha vida foram os momentos excruciantes. Os momentos que Deus mais me ensinou tanta coisa foram os momentos em que eu estava no aperto, na dificuldade. Os momentos em que eu mais sentia Deus me carregando no colo eram os momentos de dificuldade. Na hora a gente não consegue ver como Deus está trabalhando, como Deus está estendendo a nós a sua misericórdia, mas Ele está estendendo a sua misericórdia. Às vezes é no ventre do peixe que Deus vai manifestar a misericórdia dele para nós. Mas quando a gente olha depois, a gente pode ver que desses momentos difíceis, tantos benefícios foram tirados. E aí, se alguém perguntar, você viveria de novo? Eu falo, eu não quero viver de novo não. Mas eu quero aprender essas lições.
Às vezes, o fundo do abismo é o lugar onde a gente aprende lições. Deus estende as suas misericórdias, nos mostrando que o fundo do poço, o fundo do abismo não é o fim, é o começo de uma nova jornada. É o começo do processo de restauração de Deus na nossa vida. Se a gente vê, talvez o pastor Gustavo tenha compartilhado com vocês um caminho que Jonas tomou. Um caminho que empurrava ele cada vez mais para baixo. Olha só esse caminho. Capítulo 1, versículo 3, Jonas desce para Jope. Capítulo 1, versículo 3, Jonas desce ao porto e ao navio. No versículo 5, Jonas desce até o porão do navio. No versículo 15, Jonas desce para o fundo do oceano. E no versículo 17, Jonas desce para o ventre do grande peixe. O narrador queria mostrar que Jonas estava descendo. E quando ele chega lá no final, quando ele chega no fundo do abismo, ele consegue olhar para o alto. Mas a gente vê que essa descida física de Jonas era apenas um reflexo do declínio que a alma dele estava experimentando, do declínio que ele estava vivenciando por dentro. E aqui a gente pode fazer um paralelo, né? Quando tudo na nossa vida, por fora, está indo mal, indo de mal a pior, ladeira abaixo, provavelmente é porque as coisas dentro da gente já foram ladeira abaixo há muito tempo. Quando a gente começa a experimentar desequilíbrio do lado de fora, é porque o nosso interior já estava em desequilíbrio há muito tempo. Não é todas as vezes que isso acontece, mas quase 90% das vezes, eu diria, eu vou chutar aqui, 90% das vezes, em que tudo ao nosso redor está indo mal, é porque lá dentro, muita coisa já ia mal há muito tempo. E olha só a descida de Jonas por dentro, porque a descida por fora era um reflexo da descida por dentro que Jonas estava vivendo. E aí na oração Jonas reconhece isso, ele desceu ao ventre do Sheol, a terra dos mortos. Jonas desceu às profundezas, ao coração dos mares. Ele desce ao fundo da terra, aos fundamentos dos montes. Ele desce ao submundo e lá fica trancado. Meus irmãos, os momentos difíceis na nossa vida, eles apenas revelam aquilo que já estava dentro da gente. Vocês acham que Jonas passou a sentir isso só porque ele foi lançado no mar? A decisão de ter se distanciado de Deus começou quando ele tomou o caminho oposto do que Deus tinha mandado. De que maneiras Deus estende a nós a sua misericórdia? Por fim, Deus nos estende a sua misericórdia, nos levando a confiar no seu amor inabalável. Por 2 vezes no livro de Jonas, a gente vê Jonas falando de sofrimento, de tristeza, mas por 2 vezes, nesse capítulo 2, Jonas volta o seu olhar para o templo, volta o seu olhar para cima. O versículo 4, Jonas diz: eu fui afastado das suas vistas, ó Deus, mas no entanto, eu continuo a mirar o teu templo sagrado. E o versículo 7, mesmo quando a minha vida se esvai, eu me lembro do Senhor. A minha oração sobe a ti, ao templo da tua santidade. Deus estende a nós a sua misericórdia, tratando com o nosso pecado. Deus estende a nós a sua misericórdia, nos mostrando que o fundo do abismo não é o fim, mas é o começo do processo de restauração de Deus na nossa vida. Mas Deus estende a nós também a sua misericórdia, nos levando a confiar no seu amor inabalável. Jonas, quando ergue o olhar, mesmo do ventre do peixe, ele se lembra do templo do Senhor, o templo que ficava num alto e elevado monte lá em Jerusalém. Jonas, quando ergue a voz dele e a oração dele sobe ao Senhor, ao templo santo, ao templo onde a santidade de Deus habitava. Jonas está se lembrando do propiciatório. O propiciatório era uma lâmina de ouro que ficava em cima da Arca da Aliança, o lugar onde havia sido colocado a tábua com os 10 mandamentos, o maná do deserto. Em cima da Arca da Aliança havia essa lâmina de ouro. E uma vez por ano, o sacerdote, ele aspergia sangue de animais para poder oferecer aquele sacrifício de perdão para os pecados do povo, para os pecados de toda a nação. Uma vez no ano acontecia esse sacrifício. Jonas se lembrou que ele havia sido lançado para longe da presença de Deus por conta dos seus pecados. Mas agora ele lembra que os seus pecados precisavam de pagamento.
Ele se lembrou do templo e por 2 vezes ele olhou para o templo, um lugar onde havia propiciação, onde havia essa expiação pelos pecados dele, pelos pecados de toda a humanidade. E graças a Deus, porque hoje não é mais um sangue de cordeiro aspergido sobre o propiciatório em cima da Arca da Aliança, mas é o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus, imaculado, que foi derramado por mim e por você. Esse sangue do Cordeiro gera propiciação e perdão para os nossos pecados. E no versículo 8 da sua oração, Jonas diz que aqueles que se apegam a ídolos vazios são privados da graça que lhes pertence. No propiciatório, no templo, havia perdão para os pecados. E aqui, na cruz do Calvário, nós encontramos graça. Aqueles que se apegam aos seus ídolos, os ídolos que eu falo aqui não são aquelas imagens de barro, de pedra, de gesso que as pessoas criam para si, mas eu estou falando dos ídolos do coração, as pessoas que se apegam a feituras, aquelas pessoas que confiam na força do próprio braço, as pessoas que confiam na própria religião para se salvarem, as pessoas que confiam na autoajuda. Não que a autoajuda não possa nos ajudar, mas as pessoas que acham que só ela pode nos salvar do estado de miséria que o nosso coração se encontra. Aqueles que se apegam a ídolos vazios, a relacionamentos que vêm, que vão, e a pessoa nunca consegue sair desse ciclo de relacionamentos destrutivos. Aqueles que se apegam a ídolos, que fazem do pet um ídolo, aqueles que fazem dos filhos, da família, o seu ídolo. Aqueles que se apegam a ídolos vazios são privados da graça que lhes pertence. Essa palavra graça no hebraico, hesed, significa graça, significa misericórdia, mas as duas expressões mais fortes, que esse amor, essa graça que é mostrada para nós, a tradução mais própria para essa expressão seria amor inabalável, o amor demonstrado na aliança feita entre Deus e o seu povo. Meus irmãos, eu não sei se você está no fundo do poço, mas se você está, eu te pergunto, no que você tem se agarrado? Você tem se apegado a ídolos vazios, ídolos que o seu próprio coração criou para você? Ou você tem se apegado a essa graça, a essa misericórdia, a esse amor inabalável, esse amor de aliança? Uma escolha é colocada diante de nós. O que nós vamos escolher? Nós vamos escolher a nos apegar aos nossos ídolos vazios e ser privados da graça? Ou vamos nos agarrar àquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e recebermos esse amor inabalável, esse amor de aliança? Deus estende a nós as suas misericórdias, nos levando a confiar em seu amor. E a confiança no amor de Deus nos leva à gratidão e ao reconhecimento de que a obra de salvação é um ato de Deus, exclusivamente de Deus e não nosso. Olha o que o versículo 9 diz: mas eu, com palavras de ação de graças, a ti ofertarei sacrifício. O que prometi vou cumprir. A salvação vem somente do Senhor, não de ídolos vazios, não da religião, não do meu braço, não daquilo que a autoajuda e a psicologia moderna podem oferecer. A salvação dos meus maus caminhos, a solução, a salvação dos problemas do meu coração e dos desvios morais do meu coração, vem somente do Senhor. O que a gente vai levar para casa? O que nós vamos guardar no nosso coração? Vamos ler juntos esse princípio? Eu sei que está todo mundo de máscara, a voz vai ficar meio abafada, mas vamos ler juntos esse princípio? Não importa quão longe estejamos, não importa quão fundo tenhamos chegado, o amor inabalável do Senhor pode nos alcançar. Não importa. Não importa quão longe você foi. A Tarsis que você tentou fugir, Deus te mandou você ir para um lado, você foi para o outro lado completamente oposto. Não importa quão longe você foi. Não importa quão fundo você tenha chegado escolhendo os seus caminhos.
O amor inabalável do Senhor, o amor de aliança do Senhor demonstrado na cruz do Calvário, pode te alcançar agora. A salvação pertence a Ele. Olhe para o alto, olhe para Cristo e seja resgatado do fundo do poço, seja resgatado do fundo do abismo. Minha oração é que Deus te abençoe, que Ele te dê uma boa semana.